tinha tido com Faraó fez com que o trabalho do povo aumentasse, porque Faraó reagiu. Então o povo não vai acreditar em Moisés. E o versículo 9 do capítulo 6 diz: deste modo, de que modo? Daquele que nós lemos, aquilo que Deus tinha dito, Deus disse a Moisés e Moisés falou com o povo, mas agora vejam, deste modo falou Moisés aos filhos de Israel. Mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. Agora, eles não atenderam a Moisés, o texto eu acredito está muito brando, provavelmente até tentaram ofender Moisés ao máximo e se calhar até demoveram. Disse, não vais. Porque se fores, novamente o que é que vai acontecer connosco? Ainda vai ficar pior o nosso trabalho. Da primeira vez, tornaste o nosso trabalho infernal. Não vais novamente. Aí vai ser a pior coisa que nos pode acontecer. E quando Moisés vê o povo e ouve o povo a reagir daquela forma, ele vai perder a crença. Mais uma vez. Então nós vemos Moisés, parece que oscila. Ora acredita, ora deixa de acreditar. Ora acredita, ora deixa de acreditar. É um homem titubeante, que não é constante naquela que é a sua convicção e a sua crença no Senhor. E ele vai reagir àquilo que estava a acontecer da parte do povo e ele perde novamente a crença no Senhor. Perde o ânimo. E porque ele perde o ânimo, ele não vai querer obedecer ao Senhor. E nós vamos encontrar isso duas vezes no mesmo capítulo. Logo ali no versículo 10 a 12, do capítulo 10, Moisés a dizer ao Senhor, olha, eu não quero ir. Eu já tentei arranjar alguém, eu não falo bem, ele não quer mesmo ir, ele está desanimado. Ele tem medo de ir, porque ele, na cabeça dele, não nos podemos esquecer, Moisés é um homem, ele foi, disse, eu fui, como tu disseste. Não correu bem, correu pior, eu vou. O que é que vai acontecer novamente? O mesmo. E é assim que Moisés está a pensar, de uma forma muito humana. Mas Deus vai novamente insistir. É uma conversa muito paciente da parte de Deus, em que Moisés diz que não, Deus diz. Deus volta a dizer, vai acontecer isto, eu vou libertar com a mão poderosa. E andamos aqui para trás e para a frente. Então Deus volta a falar novamente e diz assim, no dia em que o Senhor falou a Moisés, disse, eu sou o Senhor, diz a Faraó tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés, eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Mais uma vez ele vai insistir com desculpas. No capítulo 5, lembram-se, no início, Moisés estava diante de Faraó todo confiante. Agora perdeu a confiança. Ele perdeu a confiança porquê? Porque ele não prestou atenção àquilo que Deus tinha dito. Ele tinha uma expectativa errada. E esta história de Moisés é uma história que mostra muito da natureza humana. Nós temos confiança em Deus, dizemos que sim, quando as coisas correm bem. Quando as coisas não correm bem, a nossa confiança vai abaixo. Diante dos outros dizemos que confiamos em Deus, mas na verdade nós perdemos a confiança. E por isso começamos a fazer as coisas pelas nossas próprias forças. É a história da humanidade. Nós acreditamos em Deus, sim, quando está tudo bem eu digo que acredito, quando eu não dependo de Deus. Quando eu dependo de Deus, eu oro, mas eu continuo a insistir em fazer as coisas com a minha própria força. Por isso é que grande parte das coisas que fazemos acaba por correr mal. E Moisés era um homem que estava confiante e perde a confiança, mas perde a confiança porquê? Duas coisas. Voltamos a insistir no mesmo. Primeiro, a expectativa errada que ele tinha porque ele não escutou bem a palavra de Deus. E a segunda coisa, qual é? Por causa da pressão social. Nós gostamos muito que os outros validem ou que os outros sejam favoráveis ou que os outros não sejam contrários. Como o povo não tinha uma palavra muito amistosa para com ele, ele perde a confiança. E Moisés parece estar muito preocupado com aquilo que o povo pensava dele. Não fosse ele fracassar a segunda vez, o que é que o povo iria pensar dele? Veio de tão longe e aquilo não estava a correr bem. Apesar deste comportamento de Moisés, o Senhor muito paciente. E este texto também nos mostra como é que Deus lida connosco. Felizmente, Deus tem muita paciência. Erramos, ignoramos, escutamos mal o que Ele disse e Ele continua a ser paciente connosco. A prova é que estamos vivos. Porque se Ele fosse impaciente, estaríamos mortos. Estaríamos numa situação completamente diferente. E agora Deus, mais uma vez, vai insistir. Todo o capítulo 6 é um capítulo de lamento. É um capítulo de lamento entre Deus a tentar convencer Moisés e Moisés a arranjar desculpas, atrás de desculpas. Vamos para o 7 e diz assim, vê que te constituí como Deus sobre Faraó. Deus agora está a dizer, tu não estás a escutar bem o que eu estou a dizer e aquilo que vai acontecer. Agora tu vais ter um poder que eu te vou dar. Eu vou passar
aquilo que é a minha responsabilidade para ti. E tu vais ter agora um profeta. Eu tenho profetas, que são meus, porque eu sou Deus, e agora Arão vai funcionar como o teu profeta. E ele diz assim. E Arão, teu irmão, será teu profeta. É como se Deus estivesse a passar a transferir a sua responsabilidade, ou parte do seu poder, a Moisés. E Moisés agora iria ter alguém que iria auxiliá-lo, e seria o seu profeta, porque era aquela pessoa que iria falar. Quando eles estavam diante de Faraó, muitas das vezes, quem vai intervir é quem? É Arão. Moisés está ali a observar e Arão é que recebe a ordem para fazer a coisa. Nas pragas, algumas delas vai ser isso que vocês vão ver. Não é Moisés que está a agir. Moisés está simplesmente a ver e Arão é que pega na vara e vai fazer aquilo que deve fazer. É como se Moisés estivesse a dar a autoridade, estivesse a dar a ordem a Arão para Arão então executar. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão falará a Faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Vejam, se o Senhor já está a dizer que vai endurecer, e já percebemos o significado disto na semana passada, significa que Faraó vai ser receptivo? Deus já está a dizer, ele não vai ser receptivo. Então, se Faraó não for receptivo, qual é a surpresa? Só há surpresa se ele ignorar esta parte. E só querer sempre a parte que diz que vão ser libertos. Deus está a dizer tudo. Ele está a dizer, não vai ser fácil. Ele vai resistir ao máximo. Ele não vai deixar sair. Faraó não vos ouvirá. Ele não vai deixar sair. Depois continua. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os filhos de Israel da terra do Egito com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Também era uma forma do Senhor comunicar uma mensagem aos egípcios. Porque estávamos a falar num país em que tinha atingido o ápice do seu poder. Isto era a supernação daquela região. Provavelmente a nação mais poderosa do mundo. Então, se deixasse sair Faraó, iria entender que deixou sair os israelitas porque ele quis. Mas ele não quis. Mas Deus conseguiu libertar um povo de escravos, de pastores, da superpotência mundial. Aí iria ficar claro para todo o Egito que o Senhor Todo-Poderoso é aquele que está ao lado de Israel. Os irmãos agora continuam a ler, só que eu queria parar aqui um bocadinho. Porquê? A Bíblia, nós quando estivermos a ler, temos que considerar que a Bíblia é um livro como se fosse uma série que nós estamos a ver. Se os irmãos estiverem a ver desta forma, vão encontrar vários paralelismos e eu acho que a leitura até fica mais interessante. A meio do capítulo 6, de repente aparece uma genealogia. Temos Moisés a falar com o Senhor, é uma conversa, de repente aparece uma genealogia. Depois o texto continua e Moisés continua a falar com o Senhor. O que é que aquilo aparece ali no meio? É uma coisa estranha, mas aparece com várias finalidades. Uma delas é para fazer uma quebra na narrativa. Era um estilo que havia. Então há uma quebra da narrativa e quando há esta quebra é como se fosse uma série ou um filme que os irmãos estão a ver e está para acontecer alguma coisa e há um intervalo. O intervalo acontece sempre nesta altura. Então é uma forma de preparação para aquilo que vai acontecer a seguir. A seguir há de acontecer uma coisa que se vai destacar. Então o escritor, o que é que faz? Quebra a narrativa. Mas a Bíblia, não se esqueçam que o escritor não está a escrever quando a história está a acontecer, mas o escritor está a escrever quando a história já aconteceu. Ele já viveu a história. Então o que é que ele vai fazer? Ele está a escrever e ele sabe que daqui a 20 anos há 2 ou 3 pessoas que se vão destacar. Então ele, quando está a escrever a história, ele aproveita, então começa a dizer algumas coisas para ir introduzir algumas personagens, para depois, quando elas aparecerem, não serem estranhas e nós conseguirmos enquadrá-las. Os irmãos várias vezes veem isso no filme. Nos filmes, grande parte dos filmes e das séries é isso que acontece. Há uma série de coisas e qualquer um de nós percebe que na vida real nós não falamos daquelas coisas. Eu às vezes estou a ver o filme com a minha família e digo, olha, ele está a dizer isso, que é para nos preparar, para nós sabermos que vai aparecer um personagem
mais tarde, ou porque nós, se eles não estiverem a falar, estiverem aí no carro, nós não sabemos o contexto e eles às vezes falam para nós termos o contexto. E a Bíblia faz muito isso. Então, vai introduzindo aqui coisas para nos dar contexto. Então, esta genealogia aparece e vai nos dar aqui contexto. Primeiro, Moisés e Arão vão fazer trabalho sacerdotal. Nós não podemos ter dúvida que eles são de que tribo. Então a genealogia aqui é necessária para que ninguém possa questionar o sacerdócio de Moisés e de Arão, porque são irmãos. Okay. Então isto é extremamente importante. Mais tarde nós vamos encontrar em Números uma revolta. Porquê? Porque Moisés é o profeta de Deus, é aquele que Deus lhe deu autoridade, lhe constituiu como Deus diante de Faraó, é alguém que se destaca de qualquer outra pessoa. O equivalente de Moisés em ponto pequenino é o Senhor Jesus Cristo. Porque o próprio Moisés diz, o Senhor vai-vos dar um profeta como eu, significa que todos os outros profetas não eram como Moisés, porque não viram Deus face a face e não operaram sinais e maravilhas como Moisés. Então, Moisés era uma pessoa que se destacava. Só que vai haver alturas em que vai haver pessoas que vão dizer, não, mas porquê é que Moisés acha que é o responsável por tudo isso e Deus só fala com ele? Deus também fala connosco. E vai haver uma revolta e os irmãos vão ver, vai aparecer uma pessoa chamada Corá, em Números no capítulo 11. E eu agora já sei, quando o Corá aparecer, eu sei quem é. O Corá é primo direito de Moisés. E vai entender, se ele é da minha família e ele pode assumir a liderança, então eu também posso. E ele vai juntar uma série de líderes do povo e vão todos eles seguir o Corá, que era primo direito de Moisés. E estão a ver que o Corá pode reivindicar. Porquê? Porque é da família direta de Moisés. E vai aparecer depois um Finéias e nós vamos perceber que é aquele que vai zelar pela santidade do povo. Também levita. E depois Arão vai morrer. E quem é que vai suceder? O sacerdócio, aquilo vem na genealogia do sacerdote anterior. Então vai ser Eleazar, vai ser a pessoa que lhe vai suceder. Estas genealogias servem para transição da história e servem também para nos introduzir personagens que vão ser importantes mais tarde. E por isso nós temos tendência a saltar as genealogias. Eu percebo, mas façam um esforço e na próxima vez que estiverem a ler a Bíblia, apontem aqueles nomes e vão ver que mais tarde alguns daqueles nomes vão ser importantes para a história. Como a genealogia de Abraão por Quetura, nós encontramos lá Miriam. Mas isto foi importante para nós. Porquê? Porque Moisés, quando fugiu do Egito, ficou a viver com quem? Com os medianitas. Eu disse Miriam, não, Midian. Que era um dos descendentes de Abraão por Quetura. Estão a ver, a Bíblia vai nos introduzindo sempre alguma coisa que vai ser útil mais tarde. Avançando, depois de muita indecisão, Moisés vai então obedecer ao Senhor finalmente e ele tem uma outra audiência com Faraó. E Deus alertou Moisés que Faraó iria pedir um sinal. Faraó vai dizer, mas porquê é que eu devo obedecer a este Deus? Que sinal é que vocês têm para me provarem que este Deus existe? Porque eu tenho magos, eles fazem artes de magia, eu já vi sinais. Faraó estava muito familiarizado com os seus magos a fazer coisas aparentemente sobrenaturais. E Deus então alerta Moisés. E na audiência que vai ter com Faraó, Faraó há de ter pedido o sinal e o que Arão vai fazer, Arão e Moisés chegam e vai pegar no bordão. Eles, não se esqueçam, são pessoas idosas, pastores. É natural que tivessem um bordão. Ele vai atirar o bordão ao chão e o bordão transforma-se numa serpente. E Faraó vê aquilo acontecer. Para mim o surpreendente é ver a reação de Faraó. E é aqui que nós conseguimos ver que ele estava muito familiarizado com as artes mágicas e acredito que até demoníacas. Porque Faraó vê um pau transformar-se numa serpente. Imaginem, eu tinha isto aqui na mão. Eu lançava isto, transformava-se numa serpente pequenina. Eu acredito que vocês todos subiam para cima das cadeiras, cheios de medo. Quem é que faz isto? Agora imaginem o pau, tinha que ser um pau grande, aquilo fica uma serpente. Não é? O Faraó olha para aquilo, fica admirado, ele diz, chamem os magos. Como é que ele diz, chamem os magos?
Chamem os magos e os meus magos fazem igual. E os magos de Faraó lá vêm e através de artes mágicas, e eu acredito que até através de experiências demoníacas, eles também vão encantar, fazem encantamentos e as suas varas também transformam-se em serpentes. Ok, então temos agora aqui uma serpente contra muitas outras serpentes que eram dos magos. O Faraó provavelmente estava a pensar, não é grande coisa. Não é grande coisa. O problema é que a serpente de Arão comeu as outras. Eu não sei como é que foi. Eu fico a pensar, abriu a boca em uma de cada vez, não sei. Eu fico a pensar o espetáculo que deve ter sido aquilo, a carnificina de uma serpente comer as outras. Mas será que cada serpente comia e engordava um bocado? Imagina então o diâmetro depois daquela vara. Mas nós não sabemos, o texto não nos diz, mas eu fico a pensar o espetáculo. Quem está a ver aquilo ao vivo? A carnificina, porque uma serpente a comer as outras? É uma coisa estranha, bizarro, não é? E Faraó olha para aquilo tudo e ele vai poder ver que, ainda que os seus magos na cabeça de Faraó pudessem ter algum poder, mas claramente o poder da vara de Arão era muito superior, porque devorou as outras serpentes e as outras não tiveram possibilidade sequer de reagir. Então, Faraó assiste a tudo isso, mas mesmo assim diz, não deixe o povo ir. Não deixo. E vejam, porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu. E agora vejam como o Senhor tinha falado. Só que Moisés da primeira vez não escutou tudo aquilo que o Senhor disse. Mas agora parece que Moisés começa a perceber. E nós vamos ver uma transformação ao longo do tempo em Moisés. Este homem que está cheio de dúvidas, que está cheio de medo, que às vezes se acobarda, nós ao longo destas lições vamos ver o homem que ele se vai tornar, uma transformação profunda. A reação de Faraó já era esperada, porque o próprio Senhor tinha alertado Moisés. E não se esqueçam, o Senhor tinha dito o que é que iria libertar com mão poderosa. Não disse que ia libertar com uma ordem simples. Moisés ia chegar a Faraó e diz, deixa sair os israelitas. E Faraó diz, podem sair. Deus nunca disse que iria ser assim. Iria ser de uma forma extraordinária. De uma forma extraordinária. Eu acredito que se calhar na cabeça de Moisés ver a vara transformar-se, ele diz, isto é extraordinário. Deus diz, não, isto não é nada. Isto não é nada. O que está para acontecer vai de longe surpreender qualquer pessoa. Faraó viu estes sinais e ignorou. Então, agora sim, podemos começar a atuar. E Deus criou todas as condições para que Faraó tivesse a oportunidade de obedecer. A oportunidade de Faraó para obedecer, ela foi criada. Deus deu-lhe várias vezes. Faraó não atendeu. Então Deus disse, agora vou agir. E vamos ler o texto para percebermos o que é que vai acontecer agora. E Deus, sabendo que Faraó, provavelmente de manhã, que era um ritual, ir ao rio, ou para banhar-se, ou para fazer algum tipo de ritual de purificação, Deus, sabendo que isto iria acontecer, diz que para Moisés e Faraó irem ter com ele. Diz assim, vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele à beira do rio. Então eles chegaram antes, já sabiam onde é que Faraó haveria de estar. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente e lhe dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer, deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. E até agora não tens ouvido. Então vejam a pedagogia de Deus. Eles vão ter com Faraó e vão dizer, olha, tu não tens ouvido até agora. Assim diz o Senhor, nisto o quê? Aquilo que está para acontecer, saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Terão nojo, desculpem, de beber água do rio. Agora, quando o Senhor está a falar aqui, através de Moisés, claro, qual é o tempo verbal que nós encontramos aqui? Futuro. Já aconteceu. Não fosse haver algum fenómeno qualquer e eles estarem a falar e a água estar vermelha e falou, mas isso já estava a acontecer, vocês viram? Não estava a acontecer. Mas Deus está a dizer exatamente o que vai acontecer.
E isto nós vamos encontrar várias vezes nas pragas, Deus a dizer exatamente aquilo que vai acontecer com antecedência, que é para ninguém suspeitar. Porque se eu não disser com antecedência, alguém pode perceber, olha, se calhar houve uma matança de animais que caíram ao rio, os crocodilos mataram muitos animais e depois a água ficou com sangue. E havia uma desculpa. Havia sempre uma desculpa, que é isso que nós fazemos. Então Deus aqui antecipa-se e diz no futuro aquilo que vai acontecer, antes de ter acontecido. Antes de ter acontecido. E Deus vai fazer isso para quê? Para que eles soubessem o quê? Que o Deus de Israel é o Senhor. Após este pronunciamento, então, Moisés e Arão não deram tempo a Faraó. Faraó já tinha tido o seu tempo. E eles disseram, vai acontecer isto. E rapidamente o que é que acontece? Arão vai levantar o bordão, vai ferir as águas e a água do rio Nilo vai se transformar em sangue. Ao transformar-se em sangue, os peixes não conseguem sobreviver, vão morrer, e toda a vida que tivesse ali no rio. E então vamos ter aqui um problema, uma calamidade, porque o rio era fundamental e agora não há água, porque o rio está completamente tingido de sangue. E o texto vai mostrar a calamidade. O rio cheirou mal e os egípcios não podiam beber a água do rio e houve sangue por toda a terra do Egito. Agora, o Egito depende deste rio que circula, vem de sul para norte, não é? Que é o rio Nilo. Então imaginem, tudo isto aqui perdeu a sua cor, ficou avermelhado, tudo isto ficou avermelhado. A vida que havia perto do rio morreu e as pessoas deixaram de ter acesso a uma fonte de água que era a fonte de água primária. Porque não tinham que fazer grande esforço para ter acesso a ela. Não havia poluição como nós temos hoje, as pessoas utilizavam diretamente a água. Ainda que fervessem para poder esterilizar a água, mas era a água do rio que as pessoas iam buscar diretamente, não é? Então, o ato de Moisés, eu fico a pensar, deve ter provocado uma grande admiração. Porque Moisés disse primeiro o que é que iria acontecer e aquilo acontece. Eu fico a pensar, como é que a água de um rio se transforma em sangue? E os peixes começam a morrer. Podia ser um tingimento. Não, mas os peixes se morrem, aquela água estava contaminada. Então, e isto acontece, Faraó o que é que faz novamente? Chama os seus magos. E os magos de Faraó vão e conseguem fazer a mesma coisa. Agora, alguém podia dizer, então não é grande coisa. É, porque os magos de Faraó, se tivessem algum poder, o que é que eles deviam ter feito? Era reverter. A não conseguirem reverter, mostra a sua limitação. Porque transformar, se não era grande coisa, então quem tem mais poder faz o oposto. Mas não aconteceu isso. E ainda assim, o que acontece com Faraó? Ignora. E vai para a sua casa e não vai sequer considerar isto. Meus irmãos, esta praga vai durar 7 dias. Respondo já à primeira pergunta. Ela vai ficar assim 7 dias. 7 dias é muito tempo. Não foi um fenómeno qualquer que aconteceu a montante do rio, porque não demorava 7 dias. 7 dias é demasiado tempo. Agora fiquem a imaginar a água correr 7 dias em sangue. As pessoas ficaram em pânico. E esta era uma dúvida que eu tinha. Pensava que não houvesse água no Egito. Não, o texto não nos diz isso e quando nós vamos estudar com algum detalhe, nós percebemos que Deus preservou a vida do Egito, das pessoas do Egito. Não havia água no rio, aquilo afetou a economia, afetou a comodidade das pessoas viverem, mas os egípcios acabaram por cavar poços para encontrar água potável, até porque nós sabemos que um ser humano consegue estar sem água, em média, dependendo do estado de saúde da pessoa, das condições climatéricas, mas consegue estar entre 2 a 3 dias sem água. Sem comer, conseguimos ficar até 40 dias, há casos narrados na história de muito mais tempo, mas vamos dizer 40 dias é um tempo aceitável, conseguimos ver várias pessoas a fazerem, a própria Bíblia temos aqui alguns exemplos, mas sem água não conseguimos passar mais de 3 dias. Alguém em alguma condição privilegiada consegue ficar, casos narrados na história, 5, 6 dias, eventualmente 7, mais do que isso é impossível. Então imaginem, as pessoas teriam morrido a não ser que tivessem acesso à água. E o que é que o Senhor queria fazer então? Queria demonstrar o seu poder, que não era algo passageiro que tinha acontecido, 7 dias é muito tempo,
Dá para nós podermos ver que é alguém que está a controlar as coisas, porque aquilo não passa. Imaginem Faraó, no dia seguinte foi espreitar e continuava. E outro dia foi espreitar e continuou. E assim sucessivamente. Então limitou Faraó dos seus rituais de purificação. Ele está completamente limitado. E os egípcios tiveram que se esforçar muito para terem acesso à água. Imaginem as implicações que isto teve em termos económicos. Porque as plantações mais afastadas do rio, como é que elas eram regadas? Não havia canais do rio que pudessem levar água até lá, porque estava tudo contaminado. E os poços que eles cavaram, em tempo recorde quase, era para terem água potável, para o consumo deles e dos animais. Não era propriamente para regar a terra. Então, imaginem aquilo que aconteceu na terra do Egito, o esforço que os egípcios passaram a empreender para ter um dia normal. A vida mudou completamente, ou seja, esta mão é mesmo poderosa. Tocou em todas as pessoas. Tocou em todas as pessoas ali do Egito. Quais são as implicações e o significado? Comecemos pelas implicações. Para encontrar água, houve muito esforço. Foi aquilo que eu vos descrevi. Deus tocou em toda a dinâmica social do Egito. Não havia egípcio que continua a viver na sua forma normal. Todos foram afetados. A economia do Egito dependia do Nilo. Eu fico a pensar que até os barcos para navegar, eu tinha medo de entrar num barco a navegar num rio com sangue. Até para deslocamentos, provavelmente houve ali algum receio. Que líquido é este? É sangue? O rio cheirava mal, as pessoas não queriam estar ali perto. Imaginem os animais todos a apodrecer, a darem as margens do rio cheiro nauseabundo que ali estava. E depois também o Nilo era considerado uma divindade para os egípcios. Porquê? Tinha a ver com a doação da vida. E estava ligada a deuses como Aspe e Osíris. E acreditava-se, de acordo com a mitologia egípcia, que o faraó era um dos filhos de Aspe. E eram deuses, estavam ligados ao próprio Nilo. E Deus, o que é que vai fazer o Senhor? Vai ferir as divindades egípcias. Eu fico a pensar, imaginem que eu era um adorador de Aspe e Osíris. O que é que eu iria pensar destes deuses? Eles não fazem nada um dia, tudo bem, eu vou dizer. Eles estão a arranjar o seu plano. Mas amanhã também não fizeram. 7 dias. É muito estranho. Este Deus está neutralizado 7 dias por outro Deus, porque nós sabemos que aquilo não aconteceu por acaso. Ele estava neutralizado por causa de um Deus, que é o Deus dos Hebreus. E era isto que estava a acontecer. Então, esta praga vai atingir a religião, a economia e a própria identidade do Egito. E foi o início de uma revelação para que todas as pessoas, israelitas em primeiro lugar, direi eu, mas egípcios também, para que soubessem que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Vamos só aqui ver duas coisas muito interessantes. A primeira vez que Moisés apareceu adiante de Faraó, Faraó tinha perguntado o que é Moisés? Quem é este Deus? Ele nunca me apareceu. José, podes abrir em Faraó 5.2, por favor? A Faraó. Êxodo 5.2. Este seria um livro apócrifo. Vão ver a pergunta? E agora Êxodo 7.17. Vejam a resposta. Estão a ver? A pergunta de Faraó foi colocada de forma direta. Quem é? Nunca ouvi. E agora o Senhor está a dizer que nisto o quê? Nesta praga, que é o início, tu vais saber que eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então agora, nós conseguimos compreender que isto que está a acontecer é a resposta direta de Deus a Faraó. Faraó tinha colocado uma pergunta. E agora Deus estava a responder. Faraó podia ser humilde e ter simplesmente acreditado. E nós fazemos isso muitas vezes. Deus diz para não fazermos, para nós até às vezes é mais o inverso. E nós ignoramos Deus. E de vez em quando Deus tem que gritar. Meus irmãos, não cairamos nós que Deus grite. Porque quando isso acontece, sempre é trágico. E muitas vezes acontece na história da humanidade, encontramos em vários personagens bíblicos,
Deus a ser paciente. E de vez em quando é como se Deus desse um murro na mesa. Bum! E quando Deus dá um murro na mesa, ninguém vai ficar bem. Por isso, Faraó não quis escutar. Através da voz. E Deus agiu. Como Faraó não deixou sair os israelitas, o Senhor vai lhe dar mais uma oportunidade. E vejam. E vamos para o 8. E diz o seguinte. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhe: deixa ir o meu povo. Mais uma vez, depois de ter acontecido aquilo durante 7 dias, e as pessoas terem estado a viver daquela forma difícil, Deus vai novamente enviar Moisés a Faraó e disse: deixa ir o meu povo. E depois disse: se recusares, condicional, eis que castigarei com rãs. E Deus diz o que é que vai acontecer antes de acontecer. Porque senão, se aparecessem muitas rãs, o que é que Faraó dizia dizer? Oh, isto é uma coisa que acontece de vez em quando, olha. Ou foi um evento natural que as trouxe. Agora, Deus já está a dizer o que é que vai acontecer. Para que quando acontecesse, as pessoas soubessem, isto não foi por acaso. Isto não foi por acaso. Então vejam, se recusares, eis que castigarei com rãs os teus territórios. O rio produzirá rãs que subirão e entrarão em tua casa e no teu quarto de dormir e sobre o teu leito e nas casas dos teus oficiais e sobre o teu povo e nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. Agora imaginam, onde eles têm os alimentos, as rãs vão empestar tudo, em todo o lado. Então, o texto dá-nos uma narrativa muito rápida, mas claramente se Deus faz a pergunta, houve tempo para a resposta. Nós não temos aqui a resposta de Faraó, mas conseguimos inferir a partir do texto que Faraó não atendeu mais uma vez aquilo que Moisés tinha dito, comunicando a palavra do Senhor. Então, no versículo 5 encontramos, disse, mas o Senhor a Moisés, diz a Arão, estende a mão com o teu bordão sobre o rio, sobre os canais e sobre as lagoas e faz subir rãs sobre a terra do Egito. E a partir daí, então, meus irmãos, as rãs começaram a aparecer. Vamos tentar imaginar. Quando Deus disse que iriam aparecer muitas, não vamos considerar que estávamos neste espaço, apareceram 10. Não. Quando Deus diz muitas, são muitas. Era mesmo para provocar incómodo. As rãs não são particularmente silenciosas. Elas fazem muito ruído. Agora imaginem o incómodo do ruído. A vida normal deixa de funcionar. As rãs estavam em todo lado. Nós temos que tentar entrar no texto para vermos-nos naquele lugar. As rãs estão em todo lado. Eu vejo uma rã, o que é que eu faço a primeira? Mato. Agora imaginem o número de rãs mortas e carne a desfazer-se nas casas das pessoas, nos templos. Imaginem aqui milhares, porque as rãs estão a aparecer, nós estamos a ver, estamos a matar. E estamos a ver animais desfeitos, as entranhas de animais, em todo o lado. Na nossa cozinha, na mesa, batemos a rã. Eu nem sei como é que eles matam um pau com a mão, é como eles conseguiram. Porque aquilo estava empestado. Imaginem as pessoas a viverem no meio de tripas, com aquele barulho, e elas não paravam de vir. Elas estavam na cama, ninguém dormia. Como é que vão dormir com aqueles animais? Elas não paravam de vir. Aquilo era um incômodo extremo. E era isso que estava a acontecer ali, meus irmãos. Esta praga teve um efeito interessante. Porquê? 7 dias o rio tinha estado com sangue. Se esteve com sangue, o que aconteceu com toda a vida que estava no rio? De onde é que vieram as rãs? Faraó podia ter feito os cálculos, dizer, ok, ainda que a praga tivesse passado, veio da água mais limpa que veio, alguma rã veio a montante da nascente do rio e foi vindo. Mas não esta quantidade. Fica claro para qualquer pessoa atenta que esta quantidade de rãs não pode ter vindo do rio. Alguém teve que as criar. Alguém teve que criar estas rãs. Elas não podem vir do nada, a não ser que alguém as fizesse vir do nada. E foi exatamente aquilo que aconteceu. Então, quando pensamos também desta forma, este milagre tem este efeito que é muito interessante. Estas rãs, elas foram criadas espontaneamente por Deus. E por isso é que eu acho que foi numa quantidade tão grande, tão grande, tão grande, porque não foi num processo natural. E Deus disse que iria provocar incómodo. E quando Deus diz que iria provocar incómodo, vai provocar incómodo.
vai provocar incómodo. Então nós não encontramos uma explicação lógica para o aparecimento das rãs, a não ser que Deus as tivesse criado. E por isso, nem que fosse, por isso Faraó já devia perceber, este Deus é todo poderoso, é melhor eu não meter-me com ele. Mas Faraó vê isto acontecer, o que é que faz? Chama os seus magos. E os seus magos o que é que fazem? Também através das suas magias, parecem algumas rãs. Os magos eram poderosos? Não. Porque o importante não era fazer mais rãs. O importante era o quê? Era eliminar as rãs, era reverter. Mas os magos de Faraó não conseguem reverter. Faraó entra em desespero. Faraó entra em desespero, diz assim. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse, rogai ao Senhor. E é a primeira vez que ele agora vai fazer um pedido. Ele diz, rogai ao Senhor. Ele não disse, vou ter com os meus magos para eles acabarem com isso. Ele percebe que não está a funcionar. E com certeza ele já tinha recorrido aos seus sacerdotes e já tinha feito as suas orações, as suas divindades. E nada funcionou. E ele disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Estão a ver agora? Faraó vai dizer, olha, peço-vos, peçam mesmo ao Senhor para isto acabar. Quando acabar, eu então vou deixar o povo sair. Moisés vai ter com Faraó. Vai ter com Deus. Deus vai responder a Moisés favoravelmente. Sim, vamos atender a Faraó. Moisés vai ter com Faraó. E Moisés vai ser altamente sagaz. E eu gosto particularmente de toda a discussão, porque nós encontramos aqui a sabedoria humana e a sagacidade. O que é que Moisés vai fazer? Moisés vai ter com Faraó e diz assim, digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Então Moisés diz assim, está bem, isto vai acontecer. Diz-me o dia em que tu queres que isto aconteça. Porque se não dissesse o dia, o que é que iria acontecer? Faraó iria acreditar, foi natural. As rãs começaram a desaparecer naturalmente. Mas Moisés disse, não, diz-me o dia, vamos combinar aqui o dia. Porque se desaparecerem naquele dia que nós combinamos, é estranho. Isto não é normal. Então eles acertam o dia. E o que vai acontecer é que, no dia que eles acertaram, que seria amanhã, de repente, do nada as rãs todas morreram. Como é que as rãs morrem todas no mesmo dia? A não ser que alguém as matasse todas no mesmo dia. É que as próprias pragas em si, para além da dificuldade que causavam, todo o processo como elas aconteceram, mostrava que havia mão poderosa lá atrás. Porque elas aparecem, aparentemente, do rio que dias antes estava contaminado, então não podiam vir do rio. Elas morrem todos os dias na mesma altura. Agora imaginem a dificuldade. É que nós lemos o texto e continuamos. E as rãs morreram. E o texto diz de certa forma. Só que agora o que é que têm que fazer? As rãs morrem onde estão. Eles têm que tirar as rãs das casas, fazer grandes montes, queimar. Fica-me a ensinar o cheiro que havia naquela terra. Era um cheiro nauseabundo. Eles podiam atirar as rãs ao rio. Voltavam a contaminar a água que já estava boa. Provavelmente também não queriam atirar ao rio. Porque eles precisavam da água do rio. Não se esqueçam que dias antes a água estava contaminada. Eles não querem voltar a contaminar a água do rio. Então grandes montões que eles tiveram que fazer de rãs. Provavelmente enterravam, queimavam. Mas a verdade é que mesmo com esta dificuldade toda, Faraó sentiu o alívio. E quando Faraó sente o alívio, o que acontece? Endurece o seu coração. E é um bocadinho como nós vamos fazendo. Nós oramos, o filho está doente, oramos, falamos os joelhos, o filho ficou bom e voltamos à nossa vida em que nós só oramos quando comemos. E porque faz parte da educação, porque senão nem oramos. Mas depois acontece outra tragédia, vamos ter com o Senhor e falamos os joelhos. Quando o problema resolve-se, continuamos as nossas vidas. Do Senhor, só de vez em quando, ao domingo, quando nos encontramos aqui, que lá vamos lendo a Bíblia e até fazemos uma oração ou outra. E a história de Faraó é um bocado isto. E agora vejam, vendo porém Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido. E não os ouviu como, vejam, o quê?
o Senhor tinha dito. Porque o Senhor ainda não tinha demonstrado todo o poder que queria demonstrar ali diante dos egípcios. O que é que estas pragas significam? Ela tem que ter implicações e tem que ter um significado. As implicações os irmãos conseguem perceber rapidamente. Todos os egípcios perceberam que alguma coisa estranha estava a passar. Não fosse a praga só afetar Faraó, alguns egípcios podiam dizer, não deixe sair. Isto aconteceu 2 ou 3 pessoas, não. Todos os egípcios passaram a ter aqui a sua vida condicionada quando isto começou a acontecer. Eles não trabalhavam, não era possível trabalhar. As rãs importunaram todas as pessoas. Eles não dormiam, imaginem as insónias daquelas pessoas. A noite toda a matar rãs, e o barulho, e o cheiro, e a comida contaminada, para poderem comer. Eles queriam comer, não havia sossego. E os doentes que não podiam sair das camas e as rãs a chegarem. O nojo que dava. Temos que pensar mesmo nisto. Todas as pessoas ficaram afetadas. E o seu significado. As rãs eram consideradas um animal sagrado. E com frequência os egípcios faziam amuletos em formas de rã. Não é? Era uma espécie de divindade. E o que é que o Senhor vai fazer? Uma coisa que era considerada sagrada, divina para os egípcios, Deus vai tornar em quê? Maldição. E a poderosa mão de Deus, se depois os irmãos verem com atenção, cada praga vai tocar sempre uma divindade egípcia. Não se esqueçam, a pergunta de Faraó foi qual? Quem é o Senhor? Eu nunca ouvi. Que Deus é este? Não sei quem é. E o Senhor diz, tu vais ficar a saber quem eu sou. E normalmente nós fazemos o conhecimento por comparação. E como é que Faraó vai ficar a saber quem é Deus quando comparar com quem? Com os seus deuses. Porque a comparação ajuda-nos. E comparando então o Senhor com os deuses de Faraó, Faraó vai ter que chegar a uma conclusão. De todos os deuses que eu tenho, nenhum se equipara a este. Então ele vai saber quem é o Senhor. E vamos dar continuidade até ao final das 10 pragas. Estudamos 2 hoje e havemos dar continuidade nas próximas lições. Muito obrigado.